13 lições do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Eu me chamo Mari Ferreira e aqui no Portal Conexão Astral nós falamos sobre tarô, magia, astrologia e espiritualidade livre, para que todos nós possamos nos tornar os criadores da vida dos nossos sonhos. Nos sigam para não perder nenhum conteúdo. E eu fui no cinema assistir o filme Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar 2, ele é baseado no livro de Chico Xavier e psicografado, né, por Chico Xavier e trazido, né, por André Luiz, né, que é um espírito que conta, né, narra toda a história para o Chico Xavier. O livro se chama Os Mensageiros. Quando eu vi a sinopse, eu lembrei que realmente eu já conhecia a história. Eu li o livro, eu acredito que há uns 20 anos atrás, com certeza. E eu fiquei bem interessada no que eles tinham feito a partir dessa história. E a sinopse, para não dar muito spoiler, né, fala de um grupo, né, espiritual que está estabelecido em Nosso Lar, né, que é uma cidade espiritual, e esse grupo ele é liderado por um espírito chamado Anacleto, se não me engano. Não sou muito boa com nomes. E esse guia, né, ele já não precisa mais reencarnar e ele toma frente de missões aqui na Terra, né, de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, com o objetivo de expansão de consciência, evolução, tanto de espíritos quanto de pessoas encarnadas, né? Então, ele e um grupo de espíritos, eles têm por intenção realizar projetos aqui na Terra com os encarnados, com médiuns, né, que tem esse objetivo de levar uma palavra de progresso para as pessoas e também para espíritos que ainda estão, de alguma forma, ligados ao mundo material e que precisam aí resolver alguma questão para seguir a sua caminhada pela eternidade. Eu acho que é isso. Não dei spoiler. Isso é muito bom. Então, quais foram as lições? Eu peguei, fiz uma cola aqui pra gente não se perder, né? A primeira lição que eu acho relevante a gente falar é a seguinte: o plano espiritual cuida para que a humanidade o plano espiritual cuida para que a humanidade evolua e tem projetos para tanto, né? Então, dentro da sinopse mesmo, a gente percebe que existe os projetos ali que eu havia citado antes, né? Então, estão ativamente lá por nós, vendo formas de que a gente evolua, de que todos nós possamos evoluir e chegar aos planos superiores e a humanidade também evoluir, né? E a humanidade também se manter aqui nesse planeta, tendo essas experiências que a gente pode ter apenas aqui. Não existe um outro planeta igual ao nosso, com possibilidades tão ricas de crescimento quanto nós temos. Então, é imprescindível que a humanidade evolua para que a gente possa ter acesso a essas experiências aqui por mais e mais vidas até podemos ir, né, evoluindo e ir para planos superiores, né? A segunda lição é: todos nós temos um plano de vida. Tem aqui uma passagem no filme que eles mostram espíritos que têm uma missão que tem a ver com essa missão do Nosso Lar e desse guia espiritual, de criar um centro de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material para a evolução de encarnados e desencarnados. Então, eles mostram ali a preparação de um grupo inteiro de pessoas que vão reencarnar ao seu tempo. Tem encontros, tem casamentos, tem filiação, tudo combinado
para que haja o cumprimento desse plano, dessa missão aqui na Terra, né? Então, existe uma preparação para isso e existe um plano bem detalhado para tanto, né? Então, mostra-se, inclusive, mais de uma cena, esses planos sendo feitos antes desses espíritos reencarnarem, tá? Então, todos nós temos um plano de vida. E ninguém nasce em vão, né? Então a gente vê ali na história que eles têm assim, algumas personagens têm ali um enredo bem importante, bem específico, e outros que aparentemente não têm um enredo importante, mas que em momentos muito importantes da história eles interferem para que a missão seja cumprida. A presença deles ali é imprescindível. Uma ação deles muda toda a história daqueles personagens que são ditos como principais ali dentro daquela narrativa, né? Então, ninguém nasce em vão, ninguém tá perto da gente em vão, né? A quarta lição é a seguinte: por várias vidas podemos buscar uma única missão, né? Então, um desses espíritos, antes de encarnar, né, novamente, ainda cita, mais uma vez, né, vou ter mais uma chance de dar certo, e tomara que dessa vez eu não falhe, porque já falhei outras vezes, já errei outras vezes, e meu Deus do céu, não quero falhar de novo. Se eu falhar, por favor, né, interrompam lá, abortem a missão, me tragam de volta. Então, por várias vidas a gente pode repetir sim um mesmo propósito para que a gente possa cumprir, e tá tudo bem, a gente pode ter falhado em outras vidas e aí temos uma nova oportunidade. A quinta lição mostra que somos ligados a todas as pessoas que vivem ao nosso entorno. Então, assim, a história mostra assim, a relação entre vizinhos, que é uma relação combinada, relação entre patrão e empregado, que é extremamente importante, né? Filhos e pais, enfim, várias pessoas que se encontram e que parece coincidência, mas não é. Pessoas tanto aparentadas de sangue quanto não, elas estão na nossa vida por alguma razão e está combinado, está programado esse encontro. A sexta lição é: por orgulho ou ego, podemos nos perder do nosso propósito. Portanto, devemos ficar atentos, né? Então, um dos personagens principais ali, ele aparentemente está cumprindo a missão dele, mas por algum motivo ele enfraquece, acaba se perdendo, e é uma coisa assim muito boba, né? Por orgulho. Já tem outro personagem que por egoísmo mesmo, por vaidade, por orgulho, ele se desvia da missão. Realmente ele se desvia da missão, e aí ele aborta a missão mesmo, como ele tinha pedido, né? E, nossa, é uma catástrofe. Então, assim, não importa o quanto aparentemente tu esteja seguro do teu caminho, ou quanto tu se sinta seguro dos teus talentos, tu tem que orar e vigiar sempre, porque o teu ego pode vir a te derrubar em algum momento. E aí, às vezes, tu nunca sabe quando é a última noite, quando é a última vez que você vai deitar, dormir e acordar. Pode ser que tu não acorde no dia seguinte para voltar atrás aí em algum pensamento ou em alguma ação que não é legal. A sétima lição é: tudo de bom que a gente faz advoga a nosso favor. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Em certa parte da história ali, né? Mesmo a pessoa tendo errado, né? Tudo que ela fez de bom foi suficiente para que ela tivesse a intervenção divina, dos bons guias, dos bons espíritos, para que ela pudesse ficar bem encaminhada e protegida.
A oitava lição é: os sentimentos negativos nos prendem nos planos inferiores, né? Então, principalmente, a gente vê muito isso em vida mesmo, né? Se a pessoa tem uma situação mal resolvida, que ela não consegue perdoar, que ela não consegue se liberar, que ela não consegue ficar bem, que ela não consegue superar, que ela não consegue. Toda vez que a pessoa fica presa em mágoa, rancor, culpa, angústia, qualquer coisa assim, ela vai, né, baixando a vibração, baixando a vibração, baixando a vibração, atraindo, né, maus espíritos que vão vão alimentar ainda mais esses sentimentos negativos e levando a pessoa a ficar cada vez mais presas à materialidade negativa. E aí, quando ela desencarna, o que acontece? Ela vai direto para planos inferiores também. E enquanto ela estiver cultivando aqueles sentimentos negativos, ela vai ficar presa aos planos inferiores. E cada vez mais. E não tem limite de você descer para planos inferiores. Quanto mais você cultiva a raiva, a mágoa, o ressentimento, a falta de aceitação, né? O ego, o orgulho, mais fácil você vai se perdendo aí durante a sua trajetória espiritual. Então a gente tem que ter muita consciência disso, que o que a gente alimenta cresce. E o ideal é a gente trabalhar o perdão e trabalhar a libertação de qualquer sentimento negativo, porque eles podem aí nos prender em situações nada boas, tá? E também, aqui nesse oitavo, ainda tem uma questão que poderia ser uma nona lição, né? Que mesmo que circunstâncias desfavoráveis, né? Circunstâncias difíceis, circunstâncias negativas, circunstâncias injustas, inclusive, tenham acontecido com você, não adianta, mesmo que tenha sido injusto, mesmo que você tenha sido uma vítima de uma circunstância muito negativa, se você se alimentar daquele sentimento de injustiça ou de traição, você também é levado a planos inferiores. Da mesma forma que, mesmo que você seja injustiçado, mesmo que você sofra alguma circunstância muito violenta, negativa, muito errada, mesmo que você tenha sido vítima, e ainda assim resolver, perdoar, elevar seu pensamento, levar seu coração, se apegar no amor incondicional e entender que a vida não é só isso aqui, você vai se libertando e evoluindo. Você, inclusive, dá saltos evolutivos extremamente importantes dentro do seu processo quanto espírito eterno, né? Então, é bem importante a gente entender, né, que os sentimentos negativos nos prendem nos planos inferiores e que os sentimentos positivos, mesmo em circunstâncias que sejam desfavoráveis para a gente, nos elevam para planos superiores, tá? O nono diz assim: ações impensadas podem precipitar acontecimentos e encontros não planejados, provocando atrasos na missão. Então, tem uma parte do filme que mostra que o comportamento de um dos personagens precipitou um encontro, né? Adiantou um encontro fora de hora, de uma vibração muito baixa, que atraiu ali um espírito inimigo, vingativo, para a vida dessa pessoa. E aí, esse espírito realmente, né, trabalhou contra a evolução dessa pessoa. Por quê? Porque ele abriu o caminho para que isso acontecesse através de ações não pensadas. Mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo sendo uma pessoa que tinha uma missão, que tinha uma visão, que tinha uma abertura para a espiritualidade, através do seu orgulho, através das suas ações impensadas, ele acabou atraindo para si inimigos espirituais e acabou atrasando a missão dele aí de uma forma bem grave, tanto a missão dele quanto a missão das pessoas que estavam ao redor dele. Então vamos, né, evitar ações impensadas, né? Vamos evitar aí
realmente precipitar aí situações negativas, né? Que a gente não precisa sequer viver. 10. A intervenção divina e a fé humana pode operar verdadeiros milagres. Então, tem ali uma passagem bem importante do filme em que um personagem que estava, inclusive, à beira da morte, através de um amor incondicional de uma pessoa, através de uma intervenção divina muito importante, ele conseguiu permanecer no caminho, na missão, não perdeu, né? Ele não perdeu ali a missão e o caminho dele. Então, achei bem forte. É uma cena bem forte, inclusive, muito bonita, que faz a gente lembrar que nada é impossível para Deus. E nada é impossível quando a gente acredita. E que mesmo que a gente seja muito evoluído, pode ser que a gente não acredite. Mas se Deus acreditar, vai dar certo. E se alguém intervir, né, com seu amor e com a sua fé, o impossível é possível, né? Não existe impossível. 11ª lição. Sempre podemos voltar para o caminho, até mesmo na hora derradeira. Então, nesse mesmo caso aqui, a pessoa tinha uma missão, ela se desviou desse caminho, aí ela teve uma intervenção divina no caminho dela, através do amor incondicional, da gratidão de uma outra pessoa por ela, e aí essa pessoa pôde voltar para sua missão e realizar, teve tempo de realizar, de se resgatar no caminho e cumprir a sua missão. Então, a gente pode sempre voltar atrás, nunca é tarde para recomeçar, né? Como diz o próprio Chico Xavier, né? A gente não pode voltar no tempo e construir um novo início, mas agora, no presente, a gente pode recomeçar e construir um novo fim, né? E foi o caso dessa personagem. 12ª lição. Nossos mentores, assim como todas as forças divinas, sempre estarão prontos para nos resgatar dos lugares mais obscuros da alma, não importa o tempo que levar e o espaço em que estivermos, né? Então, tem uma parte muito linda da história em que um espírito, né, missioneiro falha na missão, é dominado pelo ego, é dominado pelo orgulho, é dominado pela mágoa, pelo ódio, por tudo mais. E ele vai indo até os planos mais inferiores, até o sofrimento mais doloroso que a alma podia ter. E o mentor dele não fica feliz, não desiste enquanto não consegue resgatá-lo, né? Inclusive, ele tenta intervir em vários momentos, ele vai a planos superiores e intervém, né? Por esse espírito, né? Que tá ali perdido. E, claro, né, tudo depende da permissão, né, da nossa permissão. Então, não importa onde tu estiveres, não importa o tempo que levar, no momento que tu permitir que a espiritualidade te resgate de um lugar muito ruim, muito obscuro, se você se arrepender de estar ali, se você se arrepender do seu orgulho, da sua vaidade, a espiritualidade vai estar pronta, né? Não importa o tempo que leve, não importa onde tu esteja, não importa se tu está encarnado ou desencarnado, não importa onde você vá, né, parar, se for no inferno, os seus guias espirituais, os seus mentores, eles vão até lá te buscar no momento que você se permite ser resgatado, né, e voltar para o caminho da luz. É muito lindo. E por fim, né, a 13ª lição é: todos iremos nos reencontrar, né? Então, da mesma forma que todos nós, né, nos encontramos aqui por uma razão, nós estamos nesse mundo por uma razão. Quando a gente se despede das pessoas que a gente ama, não é um adeus, né? É um até breve. E em algum momento todos nós voltamos a nos unir, né? E muito melhor quando a gente consegue individualmente e em grupo, né? Pensando no coletivo, cumprir aqueles nossos propósitos, né? Uma outra coisa interessante é que, né, nesse caso dessa história, a gente vê que o propósito daqueles espíritos que encarnam
e junto com aqueles mentores, aquele grupo de mentores espirituais, eles não têm uma missão que se refere à própria evolução apenas, né? Mas também para a evolução de uma comunidade e de uma comunidade espiritual e de uma humanidade inteira, né? Então, as tuas ações e os teus projetos, eles não falam a respeito apenas de você. Então, é muito importante que a gente olhe para além de nós mesmos, né? A nossa existência aqui na Terra não se trata apenas de nós, vai muito além, né? Tem a ver com todo o entorno, tanto das pessoas que estão ao nosso redor, quanto das pessoas que podemos afetar aí com os nossos atos, né? Sejam eles bons ou ruins. E quanto mais acesso a gente tiver a mais pessoas, maior é a nossa responsabilidade, né? Então é por isso que eu estou aqui na internet, né? Eu estava conversando com o Rodrigo, meu esposo, que se vocês não conhecem, com certeza vão conhecer por aqui em algum vídeo. Nós temos um templo, né? E a gente faz um trabalho aqui na internet e o nosso trabalho é voltado para a espiritualidade, né? Ele é ancorado pela espiritualidade e ele é um trabalho bem diferente do que a maioria dos templos oferta aí, né? Normalmente fica ali, né, dentro da sua comunidade, né, dentro do presencial. E nós aqui temos essa nossa missão que é ancorada dentro da espiritualidade, pela espiritualidade. É um centro também de como é que disse aqui? De intercâmbio espiritual, né? Entre o mundo espiritual e o plano material. Só que a gente chega nas pessoas através da internet, né? Então, é muito gostoso a gente ver aí que, apesar das nossas limitações, né? Que todos nós temos, a gente não desiste e a gente tem seguido em frente, né? E não importa quantas vezes a gente erra, a gente sempre pode seguir caminhando e contar com a espiritualidade. Então, não importa o que tu esteja vivendo, não esqueça que a tua vida tem um propósito e que provavelmente o propósito vai além da tua própria felicidade. E não importa onde tu esteja, se tu está sofrendo, se tu está chateado, se tu tá com algum problema que tem uma aparência de insolúvel ou de impossível, para Deus não existe impossível e os nossos mentores espirituais estão sempre prontos para estar conosco aqui e nos amparar, tá bom? Então, eu agradeço muito para você que ficou até aqui. Se você assistiu o filme, comenta aqui se tudo que eu falei você também percebeu ou se teve alguma outra percepção, alguma outra lição que lhe tocou, comenta aqui embaixo. E se você ainda não segue nosso canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, porque todos os dias tem conteúdos novos, nos shorts principalmente, né, sobre astrologia. Semanalmente temos o guia astral aqui, né, pelo Jonathan Goulart, que é meu filho e é astrólogo, e ele, assim, compartilha uma sabedoria imensa a respeito dos signos e dos movimentos celestiais, né, e ainda muitos outros conteúdos maravilhosos aqui para você se tornar aí cada vez mais próxima da vida dos seus sonhos. E não é a vida dos seus sonhos que o seu ego sonha, não só ele, mas sim que a sua alma sonha, que a sua alma planejou antes de nascer aqui nesse tempo e nesse espaço, tá bom? Um grande beijo para vocês e gratidão e até a próxima.